Então a Paola passou para mim aqui a parte das contas, a parte mais chatinha aí em relação ao índice glicêmico, né, aos carboidratos, que a gente vai falar da carga glicêmica. A carga glicêmica é até mais importante do que o índice glicêmico, tá? Essa por si só ela pode ser modulada, enquanto o índice glicêmico ele é fixo. Então tem uma tabela lá com todas as informações do índice glicêmico. Já a carga glicêmica, a gente consegue modular inserindo fibras, inserindo gorduras na alimentação, né, e sabendo também a forma de preparo, mudando a forma de preparo, a forma de cozimento, o tempo de cocção, tudo isso vai interferir na carga glicêmica e também a quantidade de comida que você está ingerindo. Então ela mede a quantidade e a qualidade do carboidrato que você está ingerindo, diferente do índice glicêmico que fala da velocidade de absorção, tá? Como eu falei que ele pode ser modulado, um alimento de alto índice glicêmico pode ter baixa carga glicêmica. A gente vai ver isso já já. Então, eu anexei já uma tabela no vídeo anterior com o índice glicêmico e a carga glicêmica, né? Foi um cálculo que a gente fez ali baseado na tabela internacional de índice glicêmico e colocou uma porção média do que a gente costuma consumir. Então, vocês podem consultar essa tabela para comparar os alimentos, né? Não estou falando para você andar com a tabela sempre olhando ali, deixa eu ver aqui o que é melhor comer, se é o feijão ou se é o grande bico. Não, isso a gente, com o decorrer do tempo, vai se acostumando e vai comendo de forma mais natural já e entendendo os alimentos de uma forma geral, tá? Mas aqui é para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Para calcular a carga glicêmica dos alimentos, a gente precisa saber do índice glicêmico, mais a quantidade de carboidratos que tem na porção que você vai comer. Então, por exemplo, eu pego uma banana, 100 gramas de banana tem, tô chutando aqui, eu acho que é isso, tá? Tem 27 gramas de carboidrato. Então, o índice glicêmico da banana vezes 27 gramas de carboidrato dividido por 100. Esse é o valor da carga glicêmica. Então você pode perceber que ela vai variar com a quantidade do alimento que você está ingerindo, né? E se você colocar outras fontes aí de fibra, de gordura, como eu já falei, por exemplo, proteína, ela pode ainda abaixar essa carga glicêmica. Tá? Então esse é um valor calculado por alimento puro ali. Então, como vocês podem ver nessa tela, tá aí a formulinha que eu falei, índice glicêmico vezes a quantidade de carbo na porção dividido por 100. Né? A banana, que foi o que eu calculei aqui, uma banana média tem aproximadamente 118 gramas, o índice glicêmico da banana é 51 vezes 27 gramas de carboidrato que possui nessa porção, dividido por 100, que está dando 13,77 de carga glicêmica. Isso é mais como uma ferramenta também para a gente usar, como eu falei, né? Eu não quero que ninguém saia aí calculando a carga glicêmica de tudo que está comendo. Você dando uma olhada geral na tabela, você já consegue ter uma ideia aí por cima. Tá? E o Google tem uma ferramenta muito interessante, eu coloquei na descrição aqui como usa. Se você colocar o nutriente que você quer pesquisar e o nome do alimento, ele vai dar para você ali, inclusive com opções do tamanho da porção. Então eu coloco carboidrato banana, ele já vai vir ali o resultado, 27 gramas uma porção de 118 gramas de banana. Ou 100 gramas de banana vai te dar X de carboidrato. É bem legal. O mesmo você pode fazer com proteína também, ou gordura. Ele pega isso do site da Federação Norte-Americana de Agricultura e joga essa informação direto ali para você sem enrolar nada. Tá? Então serve como base para você calcular e saber quanto tem de carboidrato em cada alimento. Agora lembra que eu falei que o índice glicêmico pode ser alto, mas a carga glicêmica pode ser baixa no mesmo alimento? Eu vou usar a melancia como exemplo, que a melancia a gente vê que todo mundo fala, nossa, tem um índice glicêmico altíssimo, né? Então pode ser que seja maléfico aí o impacto do carboidrato dela no nosso organismo. Mas não é bem assim. Se você vê a carga glicêmica da melancia in natura, ela é muito baixa comparada aos outros alimentos, ela é baixíssima. Então na tabela aqui que eu coloquei, a gente consegue ver que a melancia, uma porção de 120 gramas dela in natura, tem 72 de índice glicêmico, padrão para melancia, mas a carga glicêmica dela é de apenas 4, né? Se a gente fizer um suco dessa melancia, provavelmente essa carga vai subir um monte, porque a gente está tirando as fibras, né, do alimento ali in natura. Agora vamos dar mais um exemplo aqui das frutas, né? Vamos usar o que a Paola falou da forma de preparo, né? No caso aqui, vou pegar uma ameixa in natura e uma ameixa seca, né? As duas têm o índice glicêmico muito próximos ali, mas vamos ver a carga glicêmica. Como vocês podem ver na tabela aí de exemplo, a ameixa tem 24 de índice glicêmico e a ameixa seca 29, está bem próximo ali. Uma porção de 66 gramas de ameixa in natura
que é uma fruta pequena ali, dá 1,7 só de carga glicêmica. Enquanto para 132 gramas de ameixa seca, dá 34,2, a carga glicêmica altíssima. Então, o impacto que esse nutriente, né, que esse carboidrato vai ter no seu organismo é muito mais alto quando você está ingerindo ele seco, porque ele está ali bem concentrado, né? Então, assim, a porção, claro, é quase o dobro, mas se a gente diminuir pela metade a carga glicêmica, vai dar em torno aí de 17 contra 1,7 da ameixa in natura. Então, é uma diferença gritante. Então, antes de entrar no nosso próximo exemplo, vamos só fazer uma observação aqui. Não estou falando para você eliminar a ameixa seca da sua dieta, tá? Ela traz sim bons nutrientes, é uma fruta, mas ter consciência de que a carga glicêmica dela é elevada. Então saber os horários ideais para usar, talvez antes de um treinamento, né? Num período que você vai fazer uma caminhada na rua, um passeio no parque, aí já ajuda também a otimizar o uso desse carboidrato. Então eu coloquei aqui 3 alimentos: o feijão preto cozido, o feijão fradinho cozido e a abóbora cozida, né? Eu costumo usar muito a abóbora também como fonte de carboidrato para o meu dia a dia, para quando eu vou treinar, né? Ou pós-treino também, para minha ingestão sólida de carboidratos. Tá? Então a gente vê aqui que o feijão preto cozido, o índice glicêmico dele é 30, do feijão fradinho 42, um pouco maior, e da abóbora 75, que é considerado já um alto índice glicêmico. Tá? Mas a gente vai ver a carga glicêmica desses alimentos, todos eles cozidos. Tá? E todos eles com porções de 150 gramas, para a gente ficar falando a mesma língua aí. Então o feijão preto cozido, 150 gramas desse feijão, a carga glicêmica dele é 7. Já o fradinho sobe para 13. A gente está falando de feijão, tá? Os dois são feijões aí. E a abóbora, gente, que tem o índice glicêmico altíssimo, já é considerado um índice glicêmico alto, a mesma porção tem uma carga glicêmica de 6. Então olha a diferença que faz aí, né? Porque ela é carregada de fibras e de bons nutrientes. Então o carboidrato que eu estou ingerindo dela, né, apesar do índice glicêmico ser alto, a carga glicêmica é muito baixa. Mas a gente está falando do impacto que o carboidrato vai ter no seu organismo. Então eu vou deixar a tabela para vocês terem como ideia aí, né? A gente começa a ver alguns alimentos como a tapioca, que a Paola falou, que ela tem um alto índice glicêmico, então a gente tem que ficar de olho, ver o momento que vai consumir ela. Não simplesmente porque as blogueiras aí estão comendo no café da manhã e depois elas vão ficar sentadas trabalhando, né? Isso aí pode ser que não seja muito benéfico, tá? Então essa tabela é como um guia inicial para vocês. Já ensinei a forma de calcular, então se tiver alguma dúvida, dá um Google lá para saber a quantidade de carboidrato que vai ter no alimento e faz esse cálculo básico que eu mostrei, tá? A tabela que eu anexei também é a tabela internacional dos alimentos, ela foi atualizada em 2002, né, apesar de ser antiga, os alimentos não mudam muito, então é mais ou menos isso aí. Só que a gente tem algumas pequenas alterações ali, porque uma banana que é encontrada aqui é diferente da banana que é encontrada na Austrália, por exemplo, né? A gente também não sabe o ponto que ela está madura. Se ela está mais madura, o índice glicêmico é um pouco maior. Se ela está um pouco menos madura, o índice glicêmico é menor, né? Mas aí serve também como ponto de partida. Essas pequenas variações não são essas pequenas variações que vão alterar diretamente na qualidade de vida que a gente vai ter e que está buscando aqui. E lembrando também, se você tem diabetes ou alguma doença restritiva, sempre é importante consultar um profissional antes de iniciar qualquer troca ou substituição ou adição de algum alimento na sua dieta, tá bom? Mas fazendo uma reflexão aqui, tá? Falando da tapioca, que a gente falou, e agora que vocês sabem de tudo isso, será que vale mesmo a pena no café da manhã trocar um pãozinho, que a gente sabe que é 100% integral, tá? Tô falando no caso do pão integral, pela tapioca, né? Só porque o pão tem glúten e a tapioca não, às vezes não vale a pena, tá? Tendo em vista aí o impacto que o carboidrato vai fazer no nosso corpo, o pão integral é mais benéfico. Se você não tem a doença celíaca, né? Se você não tem intolerância ao glúten, tá? Muito importante isso. Então a pessoa acaba vendo na mídia, acaba vendo nas redes sociais que o glúten é maléfico e acaba generalizando isso. Não é bem assim que funciona, tá? Então vamos saber um pouquinho mais do que se trata, qual que é a carga glicêmica que certos alimentos trazem para o nosso corpo, tá? Para a gente fazer as melhores escolhas para o dia a dia. Então, a gente não pode ser alienado, né? Se você está aqui assistindo essa aula, você já está buscando mais conhecimento, então não está acreditando cegamente no que a mídia fala e no que a gente vê por aí, tá? Então vamos entender um pouco mais o porquê
que pode ser mais interessante um pão integral do que 100% integral do que uma tapioca no café da manhã, por exemplo, né? Eu costumo consumir a tapioca no pós-treino, porque como eu faço musculação, eu quero um ganho de massa, é interessante para mim que a insulina tem um pico no pós-treino, né? Para gerar mais massa magra, mas isso foi calculado por um nutricionista aí. Mas hoje em dia eu já sei disso, eu consigo montar minhas estratégias ali, tá? Ou se eu vou fazer uma corrida de manhã com a Paola, por exemplo, na rua, no parque, uma tapioquinha também cai bem, tá? Mas é isso aí, e aos poucos a gente vai entendendo e vai conseguindo montar o nosso cardápio do dia a dia sem grandes restrições, sem grandes substituições permanentes também, é legal a gente sempre ter uma variedade, tá? Para ter uma vida com mais qualidade e mais equilíbrio. Então só mais um adendo para a gente fechar de vez esse vídeo aqui. No último vídeo, a Paola falou que a tapioca trazia calorias vazias, né? Que ela não trazia nutrientes para o nosso corpo junto com as calorias. Diferentemente do pão integral que eu acabei de comparar com ela aqui, do pão 100% integral, tá? Não estou falando para a gente fazer radicalismo e eliminar de vez a tapioca da nossa dieta, mesmo porque ela é uma delícia e a gente consegue incluir nutrientes e modular a carga glicêmica dela, colocando um pouquinho de chia, colocando o ovo mexido como recheio, tá? Mas o processo de reeducação alimentar, ele parte do conhecimento, que é o que a gente está tendo aqui, né, de ter melhores escolhas, mas também de não radicalizar, né? Porque pode ser que mais para frente a gente tenha uma imensa vontade de comer tapioca ou um docinho ou outro e acaba jogando tudo por água abaixo que a gente construiu até aqui. Tá? Então a ideia é essa, é ter consciência do que você está comendo, fazer melhores escolhas, né? Mas ter ali sempre também o bom senso do que você quer comer e comer com moderação, escolhendo os melhores horários também. Então, por esse vídeo é só e vejo você no próximo vídeo.